Eu sou a luz do mundo, que vim ao mundo para que todo aquele que em mim crê não permaneça nas trevas. Aqui, meus irmãos, ele está se declarando a luz do mundo. Está em João 12, versículo 43. Amém. 43 não, desculpa. 46. Amém. Meus irmãos, ele está se declarando a luz do mundo. Meus irmãos, quando ele apareceu, quando ele surgiu na terra, tudo estava em corrupção. O sistema religioso judaico estava em corrupção. O Eterno ficou 400 anos sem falar com o povo de Israel. E aqui ele diz: eu vim ao mundo para que todo aquele que em mim crê não permaneça nas trevas. Ele se declara a luz do mundo, meus irmãos. Ele é a luz verdadeira que alumia todo o mundo, meus irmãos, que alumia tudo. Ou seja, enquanto ele estava na terra, o período era do dia, meus irmãos. O período que nós vivíamos era o dia. Agora, meus irmãos, que ele não está mais na terra, que só está o Espírito Santo, ele deixou como se fosse uma clareira, meus irmãos, por pouco tempo. Nós sabemos que esse Espírito já está se retirando da terra. Só você ver, meus irmãos, como é que a terra está ficando. Meus irmãos, daqui a pouco vamos se aproximar de uma geração, meus irmãos, perto da geração de Gênesis 6. E eu não estou brincando, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, é só você ver o que está acontecendo. O que se mais se valoriza hoje em dia é promiscuidade, violência, corrupção, dinheiro, idolatria. Tudo aquilo, meus irmãos, que leva o homem à ruína. Deus não criou o mundo para isso, meus irmãos. Olha como é que o nosso país está. Olha como os demais países estão. É guerra sem sentido, gente explodindo míssil, meus irmãos, em lugares onde tem criança estudando, essas várias coisas aí para demonstrar poder, meus irmãos. O mundo hoje está morrendo no maligno, meus irmãos. O mundo jaz no maligno. Por isso que Yahushua diz, meu irmão, meus irmãos, que ele é a luz do mundo e quem crê nele não permanece nas trevas. Yahushua falou que esse tempo ia chegar. E está chegando, meus irmãos. Meus irmãos, para você dizer que Yahushua estava mentindo, meus irmãos, você tem que ter um ego deste tamanho, porque tudo que ele falou está acontecendo, meus irmãos. A clareira está, pouco a pouco, deixando de brilhar. Hoje em dia, meus irmãos, você sai na rua sem saber se vai voltar para casa. Hoje em dia, meus irmãos, o errado é certo e o certo é errado. Hoje em dia, meus irmãos, se você quiser formar uma família com filhos, esposa, você é um cara do mal. Agora, se você quiser se envolver com um transdragão aí, meus irmãos, pronto. Você é o cara destacado, meus irmãos. Hoje, o que mais se vê, meus irmãos, é as trevas crescendo e vão crescer mesmo, meus irmãos. Por quê? Porque as trevas não suportam o nome do Senhor. E a Yahushua aqui está dizendo, meus irmãos, que ele é a luz do mundo. Que ele é a própria luz encarnada. Ou seja, meus irmãos, quem segue nele, segue na luz. Ele que está falando, meus irmãos. Se vê. E quando a pessoa se proclama cristão, no momento que a pessoa se proclama cristão, as trevas acusam, as trevas botam defeito, porque as trevas não aceitam perder uma pessoa para a luz, meus irmãos.
E uma escolha sempre tem que ser feita, meus irmãos. Ou é luz, ou é Jesus Cristo, ou é trevas, obscuridade, ou são os principados e as potestades do mal. Não tem como servir os dois. Eu escolho servir Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês. Ah, Paulo, por que você chamou Jesus Cristo de Yahushua, meus irmãos? Yahushua é um dos nomes de Jesus Cristo. E eu raramente falo esse nome. Então, provavelmente, você não vai me ver falando o nome dele verdadeiro, que é Yahushua. Eu vou falar sempre Jesus Cristo. Meus irmãos, é um dos nomes dele, tá? Eu poderia chamar ele de Elohim, eu poderia chamar ele de El Shaddai, eu podia chamar ele de vários nomes, mas eu quis chamar de Yahushua porque é um dos nomes de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.